Era uma vez, em uma época em que os vastos oceanos continham mistérios e perigos ainda a serem descobertos, havia um marinheiro chamado Capitão Alexander Blacktor. Ele era uma figura notória conhecida por sua natureza astuta e implacável. As histórias de suas façanhas se espalharam por toda parte, e o medo atingiu os corações de todos que ouviram seu nome. O capitão Blacktor navegou a bordo de seu formidável navio, The Shadow's Revenge, um navio tão sombrio e sinistro quanto seu capitão. Ele comandava uma tripulação de piratas igualmente endurecidos e sedentos de sangue, prontos para cumprir suas ordens sem questionar. Sua reputação os precedia, pois eram conhecidos por seus atos impiedosos contra qualquer alma infeliz que cruzasse seu caminho. Em sua busca por poder e riqueza, o capitão Blacktor e sua tripulação atacaram navios mercantes, saqueando sua valiosa carga e não deixando sobreviventes em seu rastro. Eles se deleitaram com o caos e a destruição, deixando um rastro de morte e desespero onde quer que navegassem. Mas o apetite do capitão Blacktor por derramamento de sangue ia além da mera pirataria. Com o passar do tempo, começaram a circular rumores sobre uma série de desaparecimentos não resolvidos entre pescadores em alto mar. As comunidades costeiras locais sussurravam sobre um marinheiro amaldiçoado que perseguia as águas, atacando as almas inocentes que ousavam se aventurar em seu domínio. Dizia-se que a simples visão do navio do capitão Blacktor causava terror nos corações daqueles que o testemunhavam. Pescadores de diferentes cantos do mundo compartilharam histórias assustadoras de seus encontros com o capitão Blacktor. Alguns falaram de uma figura imponente emergindo da névoa, seus olhos queimando com um fogo escuro. Outros descreviam um assassino frio e calculista que caçava suas vítimas como um predador, atacando rapidamente e sem piedade. A superstição cresceu desenfreada entre os marinheiros, que acreditavam que o marinheiro amaldiçoado havia feito um pacto com o próprio mar, permitindo-lhe executar sua vingança mortal. À medida que as histórias se multiplicavam, as autoridades ficaram desesperadas para acabar com o reinado de terror. Uma recompensa foi colocada pela cabeça do capitão Blacktor, atraindo indivíduos corajosos que buscavam justiça e fortuna. Mas a elusividade e as táticas astutas do marinheiro o mantiveram um passo à frente de seus perseguidores. Seu conhecimento dos mares era inigualável e ele o explorou para navegar em águas traiçoeiras sem ser detectado. Um dia, porém, o destino interveio. Um jovem pescador chamado Leon O'Connor, que havia perdido seu pai para a impiedade do capitão Blacktor, decidiu resolver o problema por conta própria. Impulsionado pela dor e vingança, ele embarcou em uma perigosa jornada para enfrentar o infame capitão e pôr fim ao derramamento de sangue. Leon estudou os padrões do marinheiro amaldiçoado, aprendendo seu modus operandi e prevendo seu próximo movimento. Ele reuniu uma pequena tripulação de marinheiros habilidosos que compartilhavam sua determinação e, juntos, eles partiram em busca da vingança da sombra. Meses se passaram e a busca implacável de Leon o aproximou de sua presa. Ele enfrentou inúmeros desafios ao longo do caminho, tempestades ferozes, recifes traiçoeiros e até motins dentro de suas próprias fileiras, mas sua determinação inabalável o manteve no curso. Finalmente, chegou o dia do acerto de contas. O navio de Leon, The Seahawk, alcançou The Shadow's Revenge em uma noite de neblina. As duas embarcações se enfrentaram em uma batalha furiosa, canhões rugindo e espadas se chocando. A tripulação de Leon lutou bravamente, enfrentando os piratas sanguinários golpe por golpe. Em meio ao caos, Leon se viu cara a cara com o próprio capitão Blacktor. Seus olhos se encontraram, e um entendimento silencioso passou entre eles, um reconhecimento mútuo da dor e raiva profundamente enraizadas que guiavam os dois. O duelo que se seguiu foi feroz e implacável. Leon lutou com toda a força que possuía, alimentado pelas memórias de seu pai e pelas incontáveis vidas perdidas nas mãos do capitão Blacktor. Suas espadas se chocaram em uma dança mortal, o choque do aço reverberando pelo convés. O capitão Blacktor, um guerreiro experiente, exibiu sua habilidade formidável, mas a determinação de Leon e sua sede de justiça deram a ele uma vantagem inesperada. Golpe após golpe, defesa após defesa,
eles lutaram com uma ferocidade que refletia seu ódio compartilhado. Com o desenrolar da batalha, a tripulação de Liam ganhou vantagem, dominando os piratas desorientados em menor número. As marés do destino viraram-se contra o Capitão Blacktor, e ele percebeu que seu reinado de terror estava chegando ao fim. Com uma onda final de força, Liam desferiu um golpe devastador, desarmando o Capitão Blacktor e jogando no chão. Os olhos do marinheiro amaldiçoado, uma vez cheios de malícia, agora continham o brilho de outra coisa, um reconhecimento de sua derrota iminente. Enquanto Liam se afastava, deixando o Capitão Blacktor vivo, mas derrotado, uma sensação de encerramento caiu sobre ele. Ele quebrou o ciclo, escolhendo a justiça em vez da vingança e, ao fazer isso, reivindicou sua humanidade. Com o Capitão Blacktor capturado e sua tripulação subjugada, o navio de Liam navegou de volta para as comunidades costeiras que sofreram com a ira do marinheiro. A notícia da derrota do maldito marinheiro se espalhou como fogo, trazendo alívio e um renovado senso de esperança aos outrora temerosos pescadores. Liam tornou-se um símbolo de resiliência e coragem, sua história passou de geração em geração. A história do jovem pescador que escolheu a misericórdia em vez da vingança lembrou às pessoas o poder do perdão e a importância de quebrar o ciclo da violência. Quanto ao Capitão Blacktor, ele foi levado a julgamento, onde enfrentou as consequências de seus crimes. Diante das famílias de suas vítimas, ele expressou remorso e buscou redenção pelas vidas que havia tirado. Embora o perdão não fosse concedido com facilidade, alguns viram um brilho de remorso genuíno em seus olhos. No final das contas, o Capitão Blacktor foi condenado a uma vida de reclusão, seus dias passados em reflexão e penitência. Dedicou-se a atos de serviço, buscando expiar as vidas que havia destruído. Com o tempo, seu nome desapareceu nos anais da história, tornando-se uma advertência sobre as consequências da violência descontrolada. E assim, a história do Capitão Alexander Blacktor, o marinheiro amaldiçoado que uma vez instilou medo nos corações dos pescadores, tornou-se uma história de redenção e o poder de escolher um caminho diferente. Serviu como um lembrete de que, mesmo nas almas mais sombrias, uma centelha de humanidade ainda pode acender a chama da mudança. Inscreva-se no canal. Isto nos ajuda a criar mais conteúdos como este.